Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pietro Martins de Oliveira. Caso você não me conheça, eu sou bacharel em Engenharia da Computação, sou mestre em Ciência da Computação, eu trabalho com TI desde 2007, me formei em 2011. Desde lá... Salve, salve! Belezinha? Vamos fazer agora um exercício super clássico, que é o exercício do Fibonacci, a série de Fibonacci. Nesse exemplo aqui, olha só o que o enunciado pede. Faça um algoritmo, faça um programa que mostre os 8 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Quais seriam os 8 primeiros termos? Então, olha só, a série de Fibonacci, como que ela funciona basicamente, né? Ela começa obrigatoriamente com o termo 0 na primeira posição, o termo 1 na segunda posição, e daí em diante, a partir daí, todos os outros termos são obtidos de acordo com a soma dos termos imediatamente anteriores, dos 2 termos imediatamente anteriores. Então, por exemplo, olha só, eu tenho 0 por definição, eu tenho 1 por definição. O terceiro termo, a partir do terceiro termo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os 2 anteriores. Então, ó, esse 1 aqui, ele é o resultado da soma entre 1 e 0, tá? Esse 2 aqui, ele é a soma de 1 com 1, tá joia? Esse 3, ó, ele é a soma de 2 com 1. O 5 é o 3 com 2. O 8 é o 5 somado com o 3. O 13 é o 8 somado com o 5 e assim sucessivamente. Quais são os 8 primeiros termos, então? Olha só, se a gente for aqui no exemplo do gabarito, ignorem lá, tá? Não se prendam lá já à solução, tá? Vamos desenvolver uma lógica nossa por enquanto aqui. Mas olha só, eu tenho 1, 2, 3, aliás, vamos lá, isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8º termo da série de Fibonacci, portanto, é o 13, tá joia? Então, beleza, vamos tentar fazer um código aqui. Vamos brincar um pouco aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que a série de Fibonacci ela é obtida a partir da soma de 2 termos imediatamente anteriores. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar algumas variáveis, ó. Vou criar uma variável i, porque eu provavelmente vou precisar de uma estrutura de repetição, tá? Essa estrutura de repetição vai me permitir que eu faça a soma dos termos anteriores para cada termo atual de forma automática. Por isso eu criei já uma variável i aqui para trabalhar com essa estrutura de repetição, ok? E eu vou criar aqui uma variável que é a variável anterior 1, e a variável anterior 2, porque eu tenho que somar os 2 termos imediatamente anteriores, certo? Então eu tenho que guardar em memória quem são esses 2 termos imediatamente anteriores para eu calcular o termo atual, beleza? Então já que eu tenho os 2 termos anteriores, eu tenho também o termo atual, tá joia? E aí eu tenho aqui algumas inicializações, então eu posso fazer aqui o ante1, o anterior 1, quer dizer, o termo imediatamente anterior ao termo atual é o termo ante1, ok? O imediatamente anterior ao atual, eu vou inicializar ele com 1, já vou te explicar por quê. E o anterior 2 posições atrás, em relação ao atual, quer dizer, o segundo anterior, tá? Eu vou chamar de ante2. Então, ele vai valer 0 inicialmente para mim. Por que eu estou fazendo isso? Olha só. No enunciado. Eu vou até copiar, esse comentário aqui, ó. Peguei lá do PDF e coloquei aqui. Por que eu vou fazer isso? Para te mostrar o seguinte, olha só. Aqui embaixo nós temos a série. Aqui em cima eu vou falar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, quem é o sexto e etc. Tá? Ó, o primeiro termo, portanto, é o 0. O segundo termo é o 1. Deixa eu tirar esse carinha daqui. O 1. O terceiro termo é 1 também. E assim sucessivamente. Ó, tá? Vou deixar aqui alinhadinho. Etc. Beleza? Então, olha só. Primeiro termo é o 0. Segundo termo é o 1. Perceba que, por definição, como eu disse para vocês lendo o enunciado, a série de Fibonacci, por definição, ela trata o primeiro termo como sendo 0 e o segundo como sendo 1. Então isso é fixo sempre. O primeiro termo sempre é 0 e o segundo sempre é 1. É a partir do terceiro termo que eu faço a soma dos 2 anteriores. E daí em diante, ó, eu vou fazendo a soma dos 2 anteriores. Beleza?
Então, olha só, se o primeiro termo sempre é 0 e o segundo termo sempre é 1, e eu preciso só agora fazer conta a partir do terceiro termo, perceba que aqui na minha lógica, esse atual aqui, ele já vai começar da terceira posição. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter aqui, ó, que o atual... Eu vou deixar a letra A no comentário aqui. Gente, isso aqui é uma espécie de rascunho que eu estou fazendo para vocês, tá? O atual, ele tá aqui, ó. Vou deixar identificado por A, ok? O atual, ele vai começar já na terceira posição. E aí, quem que eu tenho ainda? Eu tenho o termo ante1 e o ante2. Eu vou chamar esse cara aqui de A1, que é o ante1, tá? O ante1, portanto, vai ser o anterior uma posição em relação ao atual, maravilha? E o ante2, que aqui no meu rascunho eu estou chamando de A2, ok? Ele está 2 posições atrás, ó. Então perceba que eu estou alinhando aqui na coluna os respectivos termos, né? O A é o atual, ok? O A1 é o ante1, então o A1 começa uma posição antes do A, ok? Ante1, uma posição antes do atual, maravilha? E o A2 aqui, ele é 2 posições anteriores ao atual. Então ele está valendo 0. Por isso o ante1 começa valendo 1, ó. Beleza? E o ante2 começa valendo 0. Então uma coisa que você tem que entender aqui é que pode não parecer intuitivo na hora que eu for imprimir o primeiro e o segundo termo, porque o primeiro termo é ante2 e o segundo termo é ante1, de acordo com a minha lógica, tá? Mas perceba que tem uma lógica aqui. E essa lógica, na verdade, ela vai ser útil quando a gente for propagando os cálculos dos próximos termos. Fique em paz. Bom, vamos lá. Se o enunciado pede o quê? Ele pede para que a gente mostre os 8 primeiros termos. Se eu já tenho o primeiro e o segundo termo em mãos, que é o meu ante2 e o ante1 respectivamente, então eu já posso imprimir aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Printf. Vou dizer aqui para o usuário, ó, série de Fibonacci. Tá? Vou dizer para ele que eu estou imprimindo os 8 primeiros termos da série de Fibonacci. Tá joia? E aí, ó, se eu já tenho o primeiro termo, então eu vou colocar aqui, ó, printf, %d, porque esse cara é do tipo inteiro, beleza? E eu vou colocar aqui ante2, porque o ante2 para mim, olha só lá em cima, o ante2 para mim está guardando o primeiro termo. Maravilha? Imprimi o ante2. Vou imprimir agora o ante1, porque o ante1 é o segundo termo. Então, a partir daqui, é que eu preciso fazer conta para descobrir quem é o terceiro, quarto, quinto, até o 8º termo. Tá, como que eu vou fazer isso? Olha, se o atual é igual à soma dos 2 anteriores, perceba que agora eu tenho o terceiro elemento já, né? Se eu fizesse o meu código chegando até aqui e calculasse o atual dessa forma, eu já teria o meu terceiro termo. Então eu poderia imprimir aqui, ó, printf atual, tá? Mas eu não quero parar aqui, eu preciso de um mecanismo que vá propagando esse cálculo até eu chegar no 8º termo. Quer dizer, eu preciso imprimir tanto o terceiro termo quanto o quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Então, olha só, como que eu descobriria agora o quarto termo? Então aqui eu calculei, ó, calculei o terceiro termo, tá? Para eu descobrir o quarto termo, eu teria que atualizar os valores de ante1 e ante2 e aí calcular novamente o atual. Como que eu faria isso? Ó, veja bem, o terceiro termo está sendo a soma dos 2 anteriores. Agora, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que fazer o A1 ir para a posição do terceiro termo e o A2 ir para a posição do segundo termo. Quer dizer, o A1, olha só, voltando, né? Voltando, ó. Eu acabei de calcular o terceiro termo, somei os 2 anteriores. Se eu acabei de calcular o terceiro termo e eu tenho que atualizar o A1 com o valor desse terceiro termo para depois eu poder calcular o quarto termo, eu vou fazer o A1 valer a mesma coisa que o terceiro termo que eu acabei de calcular. Mas eu não posso fazer isso antes de atualizar o segundo termo imediatamente anterior. Porque quem está guardando o valor do primeiro termo imediatamente anterior é o A1. Então, olha só, o que acontece?
eu preciso, antes de atualizar o valor de A1, eu preciso atualizar o valor de A2. Porque, veja, para eu calcular o valor do cara da quarta posição, eu preciso ter o valor do cara da terceira e da segunda. Se eu atualizo o cara que aqui está guardando a segunda posição, antes de atualizar o valor do cara que vai atualizar para guardar a segunda posição imediatamente anterior, eu perco as minhas referências. Olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho que atualizar o valor de A2, então A2 vai receber A1, ok? E aí A1 recebe o atual. Só então eu faço o atual receber A1 mais A2, assim como eu tinha feito aqui, ó. Quer dizer, o atual vai receber o ante1 e o ante2. Olha só, vamos fazer aqui essa lógica para você entender o que está acontecendo. Então aqui eu já calculei o terceiro termo com a soma dos dois anteriores. Atualizando o valor de ante2 com o valor de ante1, executando essa instrução da linha 27, o que eu teria? Eu teria o A2, ó, se o A1 está valendo 1, o A2 passa a valer 1 também. Beleza? E depois, o que eu posso fazer? Eu posso fazer ante1 recebe o atual. Então, com isso, o que eu fiz? Ó, eu fiz o A1 receber o A. Né? O ante1 recebe o atual, ok? Maravilha. Agora, para eu calcular o quarto termo, basta eu somar os dois anteriores. E quem são os dois anteriores? São justamente o ante1 e o ante2 que eu acabei de atualizar. Então, eu faço aqui agora, ó, atual recebe a mesma coisa que eu tinha aqui em cima. Ó. E com isso eu calculei qual termo? O quarto termo. Estou fazendo tryhard, estou fazendo aqui devagar para você entender qual que é a lógica. Então o A passou a valer 2 aqui nesse caso. E aí o que eu teria que fazer para calcular o quinto termo? Para calcular o quinto termo eu vou fazer de novo isso aqui. Ó. Eu vou empurrar o A2 para frente, fazendo ele receber o valor de A1, e eu vou empurrar o A1 para frente, fazendo ele receber o valor de A atual. E depois eu somo A1 com A2, ante1 com ante2. Olha só, então eu vou executar isso aqui de novo. Ó. Eu vou fazer ante2 recebe ante1, ante1 recebe atual. E depois, ó, aí eu calculo o quinto termo. Então perceba que eu estou tendo uma repetição aqui. Perceba que esse bloco de comandos está se repetindo. Para calcular o sexto termo, eu ia ter que repetir isso aqui, tá? Eu ia ter que repetir isso aqui e eu teria que aí fazer essa conta aqui de novo, ó. Estou repetindo, gente, é uma estrutura de repetição. Então a lógica é essa aqui, ó. Para eu descobrir o termo atual, eu tenho que somar os dois anteriores. Para eu descobrir o termo atual, eu tenho que somar os dois anteriores. E aí, quando eu for calcular o próximo, eu tenho que atualizar o valor dos anteriores. Quer dizer, se para eu calcular o quinto elemento eu precisei do quarto e do terceiro, para eu calcular o sexto elemento eu vou precisar do quinto e do quarto. Por isso o A2, que estava na terceira posição, tem que ser atualizado com a posição da quarta, da quarta posição mesmo aqui, né? Na série de Fibonacci. E o A1 ele vai para a quinta posição, para só depois eu poder calcular a sexta posição, somando as duas posições anteriores. Tá? Lembrando que A1 e A2 correspondem aqui no nosso rascunho a ante1 e ante2, respectivamente. Mas a lógica é essa, ó. Eu calculo o termo atual e já preparo os termos ante1 e ante2 para que eu calcule depois o próximo termo na próxima iteração da minha estrutura de repetição. Legal, então olha como é que fica isso. Ó. Eu vou criar um for aqui, tá? E esse for ele tem que ser pensado da seguinte forma. Veja bem. Se eu já estou imprimindo o primeiro e o segundo termo fora da estrutura do for, eu vou fazer, portanto, a contagem apenas do terceiro em diante. Ok? Qual que é a ideia aqui, portanto? Se eu preciso imprimir os 8 primeiros e eu já imprimi os 2 primeiros, quer dizer, eu já imprimi esses 2 caras aqui, é daqui que eu vou partir. Legal? Então, por isso eu faço aqui a minha variável de controle i, que eu tinha criado lá no começo do código, eu faço ela começando direto em 3. Não faço ela começando em 0, nem em 1, nem em 2, mas em 3.
porque 3 é a partir de onde eu quero contar, para eu imprimir os outros termos, já que os dois primeiros termos, por definição, são 0 e 1, e eu já estou imprimindo eles na tela, beleza? Tá bom. E até onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir até o 8º termo, inclusive, quer dizer, enquanto o meu i for menor ou igual a 8, porque eu preciso incluir o 8, por isso o igual aqui, tá? Eu preciso incluir o 8, porque eu vou calcular o 8 lá para frente, o 8º termo, eu quero dizer, né? Beleza? E aí eu vou pulando de uma em uma posição. Então eu vou da posição 3 para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Quando o i valer 9, eu aborto a missão aqui, e aí o código já terá calculado até o 8º termo. Maravilha? Então, olha só, eu estou conseguindo fazer o que aqui? Ó? Calcular o termo atual com base nos dois anteriores e já atualizar os dois anteriores. Quer dizer, eu atualizo o ante 2 com o valor de ante 1 e atualizo o valor de ante 1 com o valor de atual. Por quê? Porque o que era, olha só, né? Vamos voltar aqui àquela explicação. O que era, vamos lá do começo, ó, vamos lá no começo. Então, olha só, o que era termo anterior 1 passa, na próxima iteração, passa a ser o mesmo valor do que é atual nessa iteração de agora. Vamos lá, imagine que eu estou na terceira iteração, né? Estou começando da terceira aqui já, ó. Na terceira iteração, o que é ante 1 está na segunda posição. O que é ante 2 está na primeira posição, já que a terceira posição é a que eu estou calculando no momento. Na próxima iteração, que seria a quarta, ok? O quarto termo, a quarta iteração, entre aspas aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que o ante 1, ele vai ser a terceira posição. Mas quem é a terceira posição no momento presente? Estou falando do presente, não da próxima. A próxima é o x, o presente, o atual é o a, ok? No atual, o ante 1 está na segunda posição e o atual está na terceira. Na próxima iteração, o atual vai estar na quarta e o ante 1, que estava na segunda, vai estar na terceira. Perceba que na iteração atual e não na próxima, o valor da variável atual está na terceira. Portanto, na próxima iteração, o valor de ante 1 tem que receber o valor do atual para que eu tenha a atualização. Percebe? Então, é essa a lógica. Eu só estou fazendo aquela lógica de deslocar os dois termos anteriores para que eu calcule o próximo termo. Maravilha? É isso que eu tenho aqui dentro. Ó. Transportei aquela repetição toda nossa para dentro da estrutura de repetição. Só que não basta só eu calcular, eu preciso imprimir na tela, né? É para mostrar. Então aqui, logo após o cálculo do valor atual, eu imprimo o seu valor na tela. Tá joia? E com isso eu espero que eu tenha impresso tudo o que eu precisava. Vou colocar aqui então o System Pause. Para testar se a minha lógica está funcionando, eu vou debugar, ok? Vou debugar. Então, compilei aqui, compiladinho, bonitinho. Vou debugar. Mas antes de debugar, eu vou colocar aqui um breakpointzinho nesse cara. Vamos lá. E aqui eu vou colocar também um printf /n, tá? Adicionei um printf /n aqui para que ele não imprima o tecle qualquer tecla para continuar aqui, já emendado com a série. Maravilha? Então, agora eu vou compilar de novo. Beleza? E debuguei. Vamos lá. O código está parado na linha de código 22. O programa está parado ali. Eu quero visualizar aqui, ó, as seguintes variáveis. Eu quero visualizar o valor de i, para eu saber em qual iteração eu estou. Eu quero saber o valor de ante 2, ante 1 e atual. Beleza? Tá. Olha só, i está com valor de lixo de memória, porque eu não mexi em nada com o i aqui ainda. Ante 2 e ante 1 já estão inicializados corretamente, quer dizer, ante 2 vale 0, ante 1 vale 1. E o atual está valendo 60, que é um lixo de memória, tá? Então vamos lá, vamos aqui. Se eu der um next line, ele vai imprimir a minha mensagem dos 8 termos na tela. Gente, só um detalhe, /n aqui está no lugar errado, tá? Por isso que ele imprimiu aqui erradinho. Vamos corrigir isso, vamos corrigir. Não tinha notado.
você já tinha notado, que bom, tomara que você já tenha corrigido no seu código. Então, vamos lá, só corrigindo isso aqui, recompilando, né, tirando o barra N de dentro do parênteses, porque ele estava imprimindo errado ali. Compilou, maravilha, vamos executar. Bora lá, agora sim, agora eu tenho fé. Se eu der um next line, aí sim ele vai imprimir na tela, né? Vai imprimir na tela lá os 8 primeiros termos. Muito bem, tá, tudo bem. Aqui, se eu der um next line, ele vai imprimir na tela o valor do primeiro termo da série de Fibonacci, que está armazenado na variável ant2, ok? E aí, imprimindo o ant1, eu imprimo o segundo termo da série de Fibonacci. Então, comecei com 0 e 1 pela definição. Muito bem, muito bem. Agora eu vou do terceiro em diante, né? Para eu calcular o terceiro, eu preciso partir aqui do atual. O atual é a soma dos dois anteriores. O i começando em 3, 3 é menor ou igual a 8, né? Já estou começando da terceira posição. É isso, ó. Já calculei aqui, ó, os dois primeiros, por isso eu começo da terceira posição. Ok? O que eu chamo, entre aspas, de terceira iteração. Não é a terceira iteração do ponto de vista do for, né? O for aqui é a primeira iteração do for, mas eu estou da terceira posição. Tá? O que interessa é isso. Se eu der um next line, ele vai calcular o valor do atual. Ó. O atual é a soma dos dois anteriores. Então, eu tenho que o atual vale 1, e ele imprime esse 1 na tela. Então, o terceiro elemento é 1, já calculei o terceiro elemento. Para eu começar a pensar em calcular o quarto elemento, o que eu tenho que fazer? Eu vou atualizar o valor de ant2 com o valor de ant1, e eu vou atualizar o valor de ant1 com o valor de atual. Então, olha só, lá em memória, ant2 passa a valer 1, ant1 passa a valer 1 também. O i vai ser incrementado, o i passou a valer 4. 4 ainda está dentro do limite de 8 aqui, né? 4 ainda é menor ou igual a 8, beleza? Então eu vou recalcular o valor do atual, que é o quarto elemento nesse caso, next line, ó, o atual é igual a 2. Se eu mandar imprimir na tela, ó, next line, imprimir na tela ali, o que vai acontecer? Ó? O 2 não é mesmo a soma do 1 com o 1, né? Então a gente está vendo aqui que está funcionando. Agora eu vou já começar a me preparar para calcular o quinto elemento. Ó. Então o ant2 recebe o ant1, tá lá, e o ant1 recebe o atual. Olha só, tá? E aí incremento o valor de i, o i passa a valer 5, então eu estou calculando agora o quinto elemento. Quando eu calculo o quinto elemento, eu descubro que ele vale 3. Não é isso? Ó? É a soma, dá um next line para imprimir na tela aqui, ó, é a soma do 1 com o 2, dá 3. Então assim a gente vai seguindo, ó. Eu atualizo o ant2 e o ant1, olha só, tá? Então, olha só, eu estou querendo calcular o próximo termo. Quem são os dois antes agora? O ant2 vale 2 e o ant1 vale 3. Ant2 vale 2, ant1 vale 3. Quer dizer, eu estou propagando aqui a lógica do cálculo do próximo elemento. Incrementei o i, estou calculando o sexto elemento é 5. Se eu mandar imprimir na tela, ele calculou lá para mim, né? E assim sucessivamente, ó, para o sétimo elemento, vale 8. Né? Imprimi o 8 na tela, tá lá o sétimo elemento, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Vou calcular o oitavo de acordo com o que me pede o enunciado. Para fechar aqui, ó, estou atualizando o valor de ant2 com o 5 e o valor de ant1 que vai passar a valer 8. Não é isso? Ó? Imediatamente antes de eu calcular o oitavo elemento, o que está acontecendo? O ant2 está valendo 5 e o ant1 está valendo 8 lá em memória. Maravilha? Então aí eu vou incrementar o valor de quem? De i, e passou a valer 8. 8 ainda está dentro da nossa condição lógico-relacional aqui da linha 26. Executo o cálculo do atual, e o atual é impresso na tela, quer dizer, é a soma dos dois anteriores. Eu tenho que o oitavo elemento ele vale 13. Aqui eu estaria me preparando para calcular o nono elemento, mas nesse caso eu não vou calcular o nono elemento, por quê? Porque quando eu fizer i++, ó, executando a linha 26, i++ vai fazer com que o i passe a valer 8, e 8 já não é mais menor, aliás, 8 não, vai passar a valer de 8 para 9, né? I++ vai fazer o 8 passar para 9, aí sim, 9 não é mais menor ou igual a 8, e aí eu vou no next line para o fim do meu programa, tá? Imprimir os 8 elementos da série de Fibonacci na tela. Fechado? Então, esse é o exercício do cálculo da série de Fibonacci. Eu poderia fazer isso aqui de outras formas. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. De que forma? Poderia fazer com um while. Olha só, com um while. Se eu mudar isso aqui para while,
Se eu fizer o i valer 3 aqui, imediatamente antes, e tirar esse cara daqui de dentro, e se eu pegar esse i++ e jogar esse i++ lá para dentro do bloco de comandos, é de se esperar, ó, compilei, é de se esperar o quê? Que o resultado seja similar. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos da série de Fibonacci. Se eu comparar, por exemplo, com o PDF, ó, é mais ou menos isso que eu tinha também no PDF, tá? Beleza? Então, esse foi o cálculo dos 8 primeiros termos da série de Fibonacci. E se eu quisesse, professor, pedir para o usuário dizer quantos termos da série de Fibonacci eu estou tendo? Então, fica esse desafio para você. Ao invés de calcular, de fato, só os 8 primeiros termos, modifique os códigos dessa aula para que o usuário escolha se ele quer saber só qual é o primeiro, só qual é o segundo ou só qual é o 15º termo da série de Fibonacci. Ao invés de imprimir tudo na tela, descobrir qual é o termo da série. Que tal? Recomendo a você tentar fazer esse exercício. Um abraço e a gente se vê na próxima aula prática, onde a gente fala sobre o cálculo da tabuada de todos os números que estão compreendidos entre 1 e 10. Belezinha? Te vejo lá.